Oi, pessoal, muito bom dia para vocês, muito bom dia. Vamos lá, cheguei, meio cansada, mas vamos lá, domingão a gente tá aqui, a voz já cansou, né? A voz desapareceu real. Bom dia. Ah, vamos lá. A da aula bem demais. De pós-graduação. Muito bem, muito bom dia. Agora sim, chegou para vocês a notícia. O vídeo está chegando para vocês agora. Vamos embora. E aí, hoje, bom dia para vocês. Nós vamos ter uma aula. Não é uma aula, minha gente. Aqui vai ser esse intensivão. E aí, a ideia é fazer 50 dicas. 50 dicas de conhecimentos bancários para o Banco do Brasil, tá? E vamos trabalhar juntos aqui 50 dicas de conhecimentos bancários, tá? Então, vamos trabalhar aqui ao longo das próximas 2 horas conhecimentos bancários. E aqui é assim, andando bastante, tá? O que eu vou fazer? A gente segue aqui junto. Eu trouxe para vocês as dicas dos conteúdos mais pesados e os conteúdos mais recorrentes. Então, é aquele conteúdo que precisa de vocês, de um pouquinho mais de atenção e que precisa de vocês também, não apenas de atenção, mas também de cuidados na hora de fazer a prova. Não tem, tá? E agente de crédito não cai, agente de crédito não aparece nas provas. Tô menininha, vou manter o cabelo assim, sempre bonitinho, tá? Vamos embora, vamos trabalhar com essa boa. Vamos fazer aqui nossas 50 dicas. Nossas 50 dicas Banco do Brasil. Dica número 1. O que é Sistema Financeiro Nacional? O Sistema Financeiro Nacional, ele reúne instituições, sejam públicas, sejam privadas, que permitem a realização dos fluxos de renda entre os agentes superavitários e os agentes deficitários da economia. Então, o que é que a gente vai ter? O que é que a gente vai ter aqui? Quando eu falo em sistema financeiro, o que é que eu preciso saber? Que sistema financeiro está, então, associado, necessariamente vinculado a esse processo de intermediação financeira. Então, quando o sistema financeiro ele atua nessa intermediação, aliás, quando nós temos intermediação financeira, nós estamos, no fim das contas, entendendo como é que funciona esse nosso sistema financeiro, tá? Então, é isso que a gente tem aqui, dica número 1. Dica número 2. Opa, deixa eu só... Aqui ao vivo é assim, a lousa tá beosada. Vamos embora aqui. Dica número 2. Quais são as funções do nosso sistema financeiro nacional? Quais são as funções desse sistema financeiro nacional? E aí nós temos, função do sistema financeiro intermediar recursos entre agentes poupadores e agentes devedores. É essa aqui a lógica de funcionamento. A gente vai fazer essa intermediação entre poupadores e devedores, promover um desenvolvimento equilibrado. Isso é função do sistema financeiro, a promoção de um desenvolvimento equilibrado? Sim, tá? Sim, é função. Fiscalizar as instituições participantes é função do nosso sistema financeiro também. E buscar ali a diversificação e a gestão do risco. O objetivo é sempre, dentro do sistema financeiro, proteger o poupador. O poupador precisará sempre ser protegido. Então, essa é a minha dica número 2, tá aqui. Dica número 3. Qual é, então, a composição
como é que se compõe esse sistema financeiro. De maneira bem resumida. Lembrando que esse material aqui é um material de revisão e eu já disponibilizo para vocês. Não estou conseguindo fazer isso agora, tá? Então, é aqui, qual é a composição? De maneira aqui bastante resumida. Eu vou dizer que as entidades pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional são divididos em órgãos normativos. Quem sabe aí quais são os órgãos normativos? São os conselhos. Os órgãos normativos são os nossos conselhos. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, são os nossos conselhos. Então, eu tenho os conselhos, eu tenho ainda as entidades supervisoras. Então, eu tenho aqui o funcionamento das nossas entidades supervisoras. E aí, quem são as entidades supervisoras? Vamos lá, para a gente trabalhar. Entidades supervisoras, e nós temos Banco Central, nós temos Conselho Monetário Nacional. Então, Banco Central, Conselho Monetário Nacional. Aliás, desculpa, vamos lá. Quais são as entidades supervisoras? Banco Central, CVM, desculpa, Comissão de Valores Mobiliários, não Conselho Monetário Nacional. Órgãos normativos, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Entidades supervisoras. E o que é que nós vamos ter aqui, tá? Eu tenho ainda pra gente Banco Central, CVM, calma, me enrolei aqui. CVM, ainda nós vamos ter SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Estão dizendo aí que a minha voz é de preguiça? Não, a minha voz está rouca, minha gente. Eu estou quase sem voz. Quase sem voz aqui. Então, minha voz está bem comprometida hoje, tá? Tá bem ruinzinha aqui. Então, deem valor, professor. Vai passar aqui 2 horas dando dica para vocês com a voz bem falhinha aqui, tá? Então, não é voz de preguiça, não, tá? Então, está aí a nossa dica número 3, a composição do nosso sistema financeiro nacional. É essa aqui a lógica de funcionamento do nosso conselho. Vamos em frente aqui para a nossa dica número 4. E aí, essa aqui está no ponto do edital, tá? Está um ponto no edital aqui para a gente poder trabalhar. E eu tenho o mercado financeiro dividido em 4 segmentos. E que segmentos são esses, tá? Mercado de crédito. O que é que o mercado de crédito tem? O mercado de crédito é o segmento do mercado financeiro que tem por objetivo aqui atender as famílias. Quando eu falo em mercado de crédito, ele é o segmento do mercado financeiro que vai atender aqui as famílias. Mercado de capitais, tá no edital de vocês, esse mercado de capitais, lá, fundamentos do mercado de capitais. Mercado de capitais é o segmento do mercado financeiro que busca atender às necessidades das empresas. Então, mercado de capitais vai atender aqui necessidades das empresas. Mercado cambial, segmento do mercado financeiro. Então, aí tá bem no edital de vocês. Ele é, então, o segmento do mercado financeiro que busca atender as necessidades do resto
do mundo. Todo mundo que não está no Brasil, todo mundo que está no resto do mundo. É a lógica que nós vamos ter aqui quando nós falamos a respeito do mercado cambial. E, finalmente, o mercado monetário. Aliás, antes ainda, mercado cambial tem muitos tópicos no edital do Banco do Brasil a respeito desse conteúdo, tá? Então, aí, prestem bastante atenção. Mercado cambial, apareceu na prova de 2021. A gente fez isso na aula de ontem, tá? A gente falou aqui nas nossas questões de conhecimentos bancários, algumas questões de mercado cambial. Então, tem aqui conteúdo relevante de mercado cambial e agora mercado monetário. O mercado monetário é onde existem as operações vinculadas ao governo, tá? Então, quando eu falo de governo, eu falo na atuação desse nosso mercado, que é, então, o mercado cambial. Aliás, o mercado monetário. Então, é essa aqui a nossa lógica de funcionamento quando nós falamos a respeito do funcionamento desses 4 segmentos do mercado financeiro, tá? Então, tá aqui essa nossa lógica de funcionamento, tá? Então, mercado financeiro dividido, então, nesses nossos 4 segmentos. Vamos para a dica número 5. Deixa eu só pegar aqui a canetinha, que ela se foi. Cadê a canetinha? Achei. Dica número 5. Qual é o objetivo dos nossos órgãos normativos? Eles são responsáveis por estabelecer as normas gerais do sistema financeiro nacional e do mercado. O que é que nós vamos ter aqui ainda? Quando nós falamos em órgãos normativos, nós estamos falando nos órgãos que dão as diretrizes. Eu dou ali as diretrizes do sistema financeiro nacional. E aí, sempre lembrando, são os deuses do Olimpo. Eles dão a regra de funcionamento, eles dão a lógica de funcionamento desse sistema financeiro, tá? Então tá aqui esse nosso ponto. E aí, o que é que acontece, tá? Vamos ver a nossa dica número 6, tá? Nossa dica número 6, ela tá aqui. Conselho Monetário Nacional. Aliás, isso aqui é uma dica múltipla, tá? Não é só uma diquinha, não. É uma dica múltipla, tem um monte de coisa aqui. Vamos lá, dá. Função do sistema do Conselho Monetário Nacional, aqueceu aqui, tá? Possui função exclusivamente normativa, ou seja, atua na fixação de estabelecimento. Olha lá, quando eu falo em órgãos normativos, eles sempre estão associados a essa coisa mais etérea, a essa coisa mais ampla, a essa coisa mais menos operacional, mais da lógica do funcionamento. Tá? E aí ele fala aqui, estabelecimento de diretrizes, regulação e disciplina do sistema financeiro nacional, tá? Então, ele vai dar aí essa fixação de diretrizes, fixação de regulamentos. A função primeira do CMN, a primeiríssima função do nosso CMN é o seguinte, tá? Ele fala aqui, é formular a política de moeda e do crédito, mas ele ainda atua também em cima do mercado de capitais e em cima ainda, para a gente aqui,
além do mercado de capitais, o mercado de câmbio, tá? Então, tá aqui esse nosso entendimento, tá? E aí, o que é que a gente vai ter? E ainda atua de forma mais prática, atendendo diversas funções que objetivam a formulação da política de moeda e de crédito. Aqui tem um ponto especial pra gente. Esse ponto aqui é para quem leu o edital. Coloquei aqui a composição. Essa é a composição do governo Bolsonaro. Amanda, mas a prova vai acontecer no governo Lula. Tópico, eu acho que ou ele é tópico 1216 ou ele é 1612 no edital. Não, tá taxativo lá, tá explícito. Não será cobrada legislação após o edital. Então, toda a parte de composição que nós vamos ter do nosso sistema financeiro nacional é a respeito do governo Bolsonaro. Tá no edital. O que eu acho não vai mudar. Aliás, não vai ser cobrado. Eu não acredito que o governo vai cobrar porque é uma bola muito dividida. Mas no edital, por isso a gente sempre reforça, leiam o edital. Mas no edital diz que não vai ser cobrada legislação posterior. Estou colocando aqui a legislação anterior, porque aqui está vigente para a prova. Se eu acho que isso vai cair na prova, eu não acho que isso vai cair. Se cair, a formação atual vai entrar com recurso, porque no edital diz que vale o que está vigente até a data do edital, tá? O material eu vou colocar já, vou baixar para vocês já, tá? Esperem um pouquinho. Então, a composição no governo Bolsonaro era do ministro da Economia, que era então o senhor Paulo Guedes, que não é mais. Eu tenho aqui ainda o presidente do Banco Central do Brasil, que continua agora o Roberto Campos Neto, e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. As reuniões acontecem de maneira ordinária, uma vez por mês. E as deliberações acontecem, então, aqui, mediante resoluções. O Conselho Monetário Nacional emite uma resolução por maioria de votos, cabendo ao presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e de relevante interesse ad referendo aqui dos demais membros. É isso aqui que a gente vai ter, que a gente fala em Conselho Monetário Nacional. De novo aqui, para a gente poder se organizar. Não se desesperem aqui, não. Ah, mas eu acho que, como é que eu vou dizer? Eu acho que vai cair o governo Lula. Não vai. Olha o edital. Vamos para a nossa dica número 7. E ela fala aqui para a gente. Conselho Nacional de Seguros Privados. E qual é, então, o seu objetivo do Conselho Nacional de Seguros Privados? Formular é a mesma coisa, ó. Formular diretrizes, normas para o sistema financeiro nacional responsável pelos seguros privados e previdência aberta, também responsável pela nossa previdência aberta. E aí, o que são seguros privados? Os seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e também garantias, tá? Então, é essa aqui a lógica que a gente vai ter quando eu falo nesse Conselho Nacional de Seguros Privados. Vamos em frente aqui para o nosso tópico. Fiz 2 vezes? Fiz 2 vezes aqui o mesmo seguro. E aí, lembra, aqui eu vou fazer um ajuste com vocês, que vai ficar uma dica a menos. Aqui eu vou colocar o seguinte, essas são as dicas 6 e 7, tá? Já que são dicas duplas. E aí aqui seria a dica número 8, tá?
Para não ficar faltando dica, eu coloquei um slide com dica a mais. Aqui. Dica, ficou faltando aqui o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que que leva em lógica o funcionamento, aqui não tá, mas vamos colocar aqui, a gente faz aqui ao vivo, é isso. Conselho Nacional de Previdência Complementar. E o que é que nós temos quando nós falamos nessa nossa previdência complementar, tá? O que é que a gente vai ter aqui? Ela vai cuidar das diretrizes e as normas do setor financeiro. E aí aqui não é de seguros, mas responsável pela previdência. Vou disponibilizar o material, minha gente, calma. Pela previdência fechada. E aí, o que são essas previdências fechadas? São os nossos fundos de pensão. É quando nós trabalhamos essa lógica de funcionamento aqui dos fundos de pensão, tá? Então, tá aqui a nosso Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, essa aqui seria a nossa dica, aqui número 8, essa aqui é a nossa dica número 9. Vou liberar para vocês, sim, o material. Eu vou dar um intervalo mais ou menos às 11, um intervalo às 11, de mais ou menos uns 10 minutos eu libero o material. Tenham paciência, minhas corujinhas, tenham paciência. Dica número 10, nossas gloriosas entidades supervisoras. E o que é que nós temos quando nós falamos de entidades supervisoras? A mais importante para vocês, a mais importante disparado para vocês é aqui o nosso Banco Central do Brasil, o nosso Bacen, tá? E aí, qual é a função do Banco do Brasil? É uma entidade supervisora. Segue as diretrizes do Conselho Monetário Nacional e supervisiona entidades financeiras, captadoras ou não, de depósitos à vista, bancos de câmbio e demais instituições financeiras intermediárias. E aí, vale dizer aqui que o nosso Banco Central, ele inclusive fiscaliza entidades não financeiras, como as instituições de pagamento. Isso foi uma solicitação de prova. Isso foi uma solicitação de prova 2021. O Banco do Brasil fiscaliza, ou foi Basa, mas era César do Rio. Então, o Banco do Brasil fiscaliza instituições não financeiras. Isso é verdade, porque as instituições de pagamentos são chamadas de instituições não financeiras. Então, esse aqui é o nosso número 10, tá? Número 11. Quais são as principais funções do Banco Central? Aqui ainda falando no nosso Bacen. Recebimento de depósitos compulsórios e depósitos voluntários dos bancos comerciais e fazendo a cessão de créditos a ele. Quando o Banco Central faz a cessão de crédito às instituições financeiras, ele exerce uma função chamada de Banco dos Bancos. Ele exerce a sua função de Banco dos Bancos, tá? Formulação, execução, acompanhamento da política e relações financeiras com o exterior. Isso é uma função do Banco Central. Emissão de moeda. Vale dizer aqui que o Banco Central tem um monopólio da emissão de moeda
e a execução de serviços de meios circulantes está no seu objetivo, tá? Então, tá aqui esse ponto. Formulação, execução e acompanhamento das políticas cambial, monetária e creditícia, eu diria aqui que menos formulação e mais execução e acompanhamento, tá? Ele executa mais do que formula. E além disso, o Banco Central, ele é depositário das reservas internacionais do país. E aí, quando ele faz isso, ele trabalha como banqueiro do governo. O Banco Central é, então, o nosso banqueiro do governo, tá? Então, é essa aqui a lógica de funcionamento, nossa 11ª dica do nosso Banco Central, tá? Então, é essa aqui, então, a nossa lógica de funcionamento, as principais funções desse Banco Central. Lembrando que o Banco Central tem sede em Brasília, mas funciona em outras localidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Recife. Acho que também Porto Alegre, existem várias localidades onde o Banco Central tem as suas outras unidades, tá? Então, número 11, as principais funções do nosso Banco Central, tá? Vamos para a questão, para a nossa dica número 12, é aqui sobre o Comitê de Política Monetária, o Copom, um órgão, uma entidade que cai sempre nas provas de conhecimentos bancários, tá? Então, vai cair para vocês na prova de conhecimentos bancários, sim, o funcionamento do nosso Copom. E qual é o objetivo, então, do Copom? Implementar a política monetária. E vai implementar essa política monetária aqui. Fortaleza também tem Banco Central. Inclusive tem o filme do assalto do Banco Central que foi em Fortaleza. Salvador eu acho que não tem, mas sendo bem sincera, a localização do Banco Central não é relevante para vocês. Tá? Então presta atenção aqui. Copom. O objetivo é implementar a política monetária aqui, tá? E aí, o que é que a gente vai ter? Implementar essa política monetária olhando as metas de inflação determinadas aqui pelo Conselho Monetário Nacional. Então, ele vai definir aqui a meta da taxa Selic, e aí o que é que a gente vai ter? Ele implementa a política monetária e o Bacen, ele executa a política monetária. Ele vai lá e executa essa nossa política monetária, tá? Então, é isso que a gente vai ter. Além disso, o Comitê de Política Monetária também analisa o relatório de inflação. Aqui. O Copom estabelece a meta da taxa Selic. O valor real é determinado pelas operações de mercado, nas quais aqui o Bacen vai fazer a intervenção, tá? Não tá aqui esse nosso Comitê de Política Monetária, que é sempre solicitado nas provas. Vez por outra, eles pedem também nas provas. Dica número 13, Copom. E o que é que nós temos? Vai ser composto aqui pelo presidente do Banco Central e os demais diretores do Banco Central do Brasil, tá? Então, tá aqui esse nosso ponto. O Copom a gente fala que o Copom é, então, formado pela diretoria colegiada.
do nosso Banco Central, tá? É isso aqui que a gente tem. Vamos para a nossa dica número 14 aqui, falando sobre a nossa gloriosa Comissão de Valores Mobiliários, a nossa CVM, a querida entidade vinculada aqui ao nosso mercado de capitais. E o que é que nós temos? Vamos lá falar sobre a nossa CVM. A CVM pode celebrar acordo de leniência com pessoas físicas ou jurídicas que confessarem a prática de infração às normas legais ou regulamentares, cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, com extinção de sua ação punitiva ou redução de 1/3 a 2/3 da penalidade aplicável, mediante efetiva, plena e permanente colaboração para a apuração dos fatos, da qual resulte utilidade para o processo. Tá? Então, é essa aqui a lógica de funcionamento da nossa CVM. E quando nós falamos em CVM, nós estamos falando da entidade aqui, da nossa entidade fiscalizadora do nosso mercado de capitais. Ela vai fiscalizar o funcionamento desse nosso mercado, que é o mercado de capitais, tá? E aí, o que é que a gente vai ser? Ela aqui vai dar ela é o Banco Central do mercado de capitais. E aí fiscaliza instituições abertas, fiscaliza corretoras, fiscaliza bolsa e tudo que está relacionado ao mercado de capitais aqui na nossa CVM. Vamos para o nosso número 15 aqui. O nosso número 15 é o nosso Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E o que é que nós vamos ter, tá? O que é que a gente vai ter aqui? Essa entidade tem como função aqui julgar em segunda e última instância, vale reforçar aqui, segunda e última instância administrativa. Os recursos interpostos sobre a aplicação de penalidades administrativas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, além do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tá? Então, o que é isso? O que é isso que a gente vai ter, tá? O que a gente tem nessa situação aqui é que quando eu tenho uma penalidade do nosso Banco Central, CVM ou COAF, e a entidade queira recorrer, ela recolhe para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é a nossa segunda e última instância administrativa, tá? Então é isso que a gente vai ter aqui na nossa dica número 15. Já perdi o controle do chat, tá? Vocês estão mandando muitas mensagens, eu não consigo olhar tudo com calma não, mas eu vou dar um tempinho no fim da aula para tirar essas dúvidas de vocês. Agora é volume de informação. Vamos para a nossa questão número 16. Vamos falar aqui sobre a nossa SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP é o Banco Central dos Seguros, tá? Então, quando eu falo de SUSEP, eu falo nesse nosso Banco Central de Seguros. E a função da SUSEP é exercer as atividades de supervisão deste mercado, do mercado de seguros privados e no mercado ainda, além de seguros, no mercado de previdência aberta. Bem assim como a CVM as exerce no mercado de capitais, assim como
Assim como nós temos ainda aqui o Banco Central fazendo a sua atuação junto às entidades do sistema financeiro. Ali as entidades, os intermediários financeiros. Tá? Então, essa aqui o nosso funcionamento, dica número 16 aqui da nossa Superintendência de Seguros Privados, a nossa SUSEP. Vamos para a dica número 17. E aí, vamos lá aqui. E vamos lá aqui para a nossa dica número 17. Aqui. Vamos lá. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A nossa Previc, tá? Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Função. Eu tenho aqui ainda fiscalização e supervisão de entidades fechadas de previdência complementar, que são aqui os nossos fundos de pensão. E na execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Então, daqui eu vou fiscalizar essas entidades que operam como fundos de pensão, tá? Então, essa aqui a lógica que a gente vai ter. Que a gente vai ter, quando a gente fala aqui na nossa Previc, que aparece normalmente com muito menos demanda, tá? Vamos lá. Calma lá, que deu acesso a espirro aqui. Vamos lá, acho que foi. Vamos embora para frente. Então, Previc aparece menos, tá? Aparece menos na prova do que SUSEP, que por sua vez aparece menos na prova que CVM, que por sua vez aparece menos na prova que Banco Central, tá? Então, Banco Central é o que mais aparece e é o que vocês têm que ter mais cuidado, tá? Dica número 18. Vamos falar aqui sobre esses agentes do nosso mercado financeiro. O que é que eu tenho aqui? Ele fala aqui pra gente. O sistema financeiro é composto pelo CMN, Banco Central, Copom, CVM, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e outras entidades normativas e supervisoras já apresentadas. Mas cabe também aqui dizer que quem faz parte desse nosso sistema financeiro são os operadores. Então são os nossos operadores. E aí eu tenho o subsistema normativo, em que eu tenho os órgãos normativos, entidades supervisoras, e do outro lado, o que é que a gente tem? A gente tem os operadores, que é quem toca o barco mesmo da intermediação financeira, tá? Então tá aqui nossa dica número 18, lembrar que existem os operadores. E aí, dica número 19, eu tenho a existência de instituições financeiras públicas e privadas, tá? Então, eu tenho essas nossas instituições financeiras públicas e privadas. Dica número 1, pode ser uma pessoa jurídica. É sempre uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física. Pode ser uma pessoa jurídica pública ou pode ser uma pessoa jurídica privada, tá? Então, pode ser aqui uma pessoa jurídica pública ou uma pessoa jurídica privada. Então, é esse aqui o que a gente vai ter, tá? Então, quando eu falo em instituições financeiras que atuam no sistema financeiro, a Caixa, por exemplo, instituição financeira pública. O Santander é instituição financeira privada, tá? Então, tá aqui nossa dica 19. Nossa dica número 20. Essas instituições têm como principal ou acessória, como atividade principal ou acessória, a coleta, a intermediação ou a aplicação aqui de recursos
financeiros que podem ser próprios ou podem ser recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou em moeda estrangeira, tá? E a custódia de valor de propriedade de terceiro. É esse o objetivo de uma instituição financeira, é fazer coleta, intermediação e aplicação de recursos, tá? Então, essa aqui é a lógica. Lembrem, nossa aula é uma aula dedicada, a gente não vai aprofundar, porque não vai dar tempo, a gente faz isso nas aulas teóricas que a gente vai ter aqui no Estratégia. Vamos para a nossa dica número 21. E o que é que eu tenho aqui? Instituições financeiras, públicas e privadas. E aí, equipara-se, cuidado que está na lei, na 6595 de 64. 6595, 4595 de 64. Equipara-se a instituição financeira. Está na lei e pode aparecer na prova de vocês. Pessoas físicas que exerçam qualquer atividade, das atividades referidas acima, de forma permanente ou de forma eventual. E aí eles ficam, então, ali equiparados, tá? Vamos em frente, nossa dica número 22. Estamos chegando aqui na nossa metade, tá? Então, aqui a nossa metade. Eu tenho: as instituições nacionais precisam de autorização do Banco Central para entrarem em funcionamento. As instituições financeiras internacionais, dica extra aqui, as instituições financeiras internacionais antes precisavam de uma autorização via decreto do presidente. Desde 26 de setembro de 2019, o presidente Bolsonaro delegou essa função ao Banco Central. Então, instituições nacionais e internacionais precisam da autorização do Banco Central para funcionar no país, tá? Vamos para a dica número 23, dica múltipla aqui. Número 23, o que é que ela fala aqui pra gente? Instituições financeiras públicas e quais são as suas funções? A função é que são órgãos auxiliares de execução da política de crédito do nosso governo federal. Entre as IFs públicas, a gente tem aqui as nossas entidades executoras. E o que é que nós vamos ter quando nós trabalhamos essas entidades executoras? Elas são Caixa Econômica, que vai executar a nossa política, de crédito habitacional, então é a nossa Caixa Econômica. Eu tenho ainda o nosso Banco do Brasil, que vai fazer a nossa política de crédito industrial, tá? De crédito industrial. E também aqui de crédito rural, tá aqui esse nosso entendimento, e o nosso BNDES, que vai fazer ali as vias de crédito de longo prazo. Nessa nossa dica aqui, que é a nossa dica 23. Divisão: instituições financeiras federais e instituições financeiras públicas estaduais. Aqui entram os bancos de desenvolvimento e as agências de fomento também, tá? O CMN, o Conselho Monetário Nacional, aqui, pode atribuir prioridades às instituições financeiras públicas federais, ajustando a aplicação de seus recursos de forma que se ajustem à política de crédito do governo federal. É essa a lógica aqui, quando nós falamos em termos de instituições financeiras
públicas. Número 24, dica múltipla aqui também, sobre as nossas instituições financeiras privadas. A constituição acontece unicamente sob a forma de sociedade anônima, exceto no caso das cooperativas de crédito, aí elas entram de maneira diferente. O capital inicial será sempre realizado em moeda corrente, então eu tenho que integralizar esse capital financeiro. Será exigida no ato a realização de pelo menos 50% do montante subscrito. E aí, a exceção aqui para a gente, decorrentes de incorporação de reserva, decorrentes da reavaliação da parcela de bens do ativo imobilizado e representado por imóveis de uso de instalações. Eu tenho essa exceção sobre esse nosso capital. Finalmente, chegamos na metade e vamos falar sobre as nossas instituições financeiras bancárias. E para ser bancária, a regra, essa dica aqui é uma dica de ouro, tá? É uma dica de ouro. Para ser bancária, a instituição deve captar depósito à vista. O que é que isso significa? Significa dizer que ela tem que captar recursos abrindo contas correntes, tá? Dica. Conquiste sua vaga no Banco do Brasil com nosso aplicativo de questões. Você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e quer garantir a sua aprovação? Nosso aplicativo é a solução perfeita para você. Com ele, você terá acesso a mais de 750 questões e 7 simulados. Com o nosso aplicativo, você terá a praticidade de estudar onde e quando quiser, com a garantia de um material de qualidade e atualizado. Não perca mais tempo e comece já a sua preparação rumo à conquista da sua vaga no Banco do Brasil. Baixe agora o nosso aplicativo de questões e seja aprovado.